Programa Estação Saúde de volta e hoje o assunto é sobre aparelhos ortodônticos, a função, tempo de tratamento. Estamos tirando as principais dúvidas com o Dr. Anderson Mai, cirurgião dentista aqui de Tubarão. Agora vamos conferir outra dica importante com o Dr. Mário Caporal, que sempre traz orientações para nós. A dica de hoje é sobre a importância do sono. Confira. Estamos aqui no programa Estação Saúde para dar uma dica muito importante sobre o sono. Sabemos que o sono é um ato fisiológico fundamental para todos os seres, principalmente para o ser humano. Há necessidade que as pessoas durmam em média de 6 a 8 horas nas 24 horas. Há necessidade que a pessoa regule o seu relógio, o seu horário biológico, o seu relógio biológico para que possa ter um sono reparador. Evite dentro do seu quarto televisão, computador. Evite que os jovens, os adolescentes e as crianças fiquem até altas horas da noite perdendo o sono na frente de um computador. Quem não dorme bem tem irritabilidade, pouca produção, a criança não tem um desenvolvimento escolar adequado e as pessoas muitas vezes são mal-humoradas. E com isso pode desenvolver ao longo do tempo estresse e outros tipos de doença como depressão, irritabilidade e com isso afetar de um modo geral a sua vida no dia a dia, a sua atividade profissional. Muito obrigado. No próximo programa eu falarei sobre retocolite ulcerativa inespecífica que acomete o intestino. Muito bem, você acompanhou aí uma dica importante de saúde e, claro, falar em saúde é falar da Ecoclínica. Excelência em diagnóstico por imagem em ultrassonografia, mamografia digital, raio-x digital e densitometria óssea. A clínica atua há mais de 28 anos e atualmente atende nos municípios de Tubarão, Capivari de Baixo, Braço do Norte e Armazém. É também a única clínica do setor a receber o selo Nota 10 da Vigilância Sanitária. A Ecoclínica também possui equipamento moderno para ultrassom 4D. Você, futura mamãe, pode ver com detalhes como está o desenvolvimento do seu bebê e, claro, antes mesmo dele nascer, já saber com quem será parecido. Ecoclínica investindo na saúde para melhor atendê-lo. Mais informações e agendamentos pelo telefone 3622-2355. Muito bem, depois dessa dica de saúde, depois dessa orientação também para você procurar a Ecoclínica, eu continuo conversando aqui com o Dr. Anderson Mai, cirurgião dentista. O tema de hoje, aparelhos ortodônticos. Você que tem dúvidas aí ou que usa aparelho, pode acompanhar o nosso programa tirando essas dúvidas que você tem. Bom, doutor, a gente conversava no fim do primeiro bloco sobre os problemas causados aí para quem talvez não procura uma orientação especializada. Inclusive, doutor, acho que vale a pena reforçar que na infância, né, os pais que procuram aí levar os filhos o quanto antes no dentista, os problemas podem ser minimizados. Eu quero que você diga um pouquinho mais sobre essa questão da importância de se procurar um especialista enquanto antes e os problemas causados aí para quem possui dentes irregulares e não tem o aparelho ortodôntico. Seria o ideal que os pais, no caso da criança, procure, junto ao seu dentista, no caso o clínico geral, uma orientação da necessidade ou não, né, da procura de um profissional especializado nessa área. No entanto, muitos profissionais que trabalham, digamos, na clínica geral, não conseguem identificar alguns problemas que, se resolvido na infância, podem minimizar uma série de problemas futuros. Então, seria o ideal que os pais pedissem a indicação de algum ortodontista pelo clínico geral para fazer essa avaliação e não única e exclusivamente fazer a avaliação com o clínico geral. Por exemplo, é possível evitar alguns tipos de cirurgias avançadas em hospitais, como as cirurgias ortognáticas, que são as cirurgias que é feito, no caso, a manipulação dos ossos da face, utilizando às vezes aparelhos ortopédicos, aparelhos removíveis lá no início, na infância.
Então esse é o grande, digamos, X da questão, é procurar o quanto antes para estar resolvendo. A criança, como ela está em desenvolvimento, a resposta ao tratamento é muito maior e toda a musculatura, todo o sistema, digamos, respiratório, tudo ele se adapta com uma certa facilidade, dando uma maior estabilidade, digamos, para a resolução do problema. Então, com certeza, a procura, no caso na infância, é super importante. Doutor, a gente vê algumas imagens ali, início é a colocação comum que a gente tem aí no mercado, mas anteriormente ali a colocação, você usar um termo aqui talvez não um pouco técnico, mas por trás dos dentes. Isso é uma modernidade aí da especialidade odontológica, doutor? Isso nós temos já há algum tempo também, não aqui na cidade de Tubarão, mas a ortodontia lingual, que seriam os brackets, as peças coladas por lingual, é uma forma também estética de estar resolvendo o problema. Existem uma série de alterações no planejamento desse tipo de ortodontia, mas é uma opção também a mais em termos de estética para estar resolvendo o problema no caso dentário do paciente, no caso. Doutor, esse tipo de material que é usado hoje é o que existe mais comum, aí o que o senhor está comentando, né? Isso. Então existem hoje em várias qualidades de aparelho. Em resumo, a gente pode dividir os aparelhos em estéticos e não estéticos. Certo. Os não estéticos são os aparelhos metálicos, né? E os estéticos são os aparelhos que geralmente eles são feitos de cerâmica. Aquela divisão ali, então, para a gente conhecer um pouquinho mais, né? Os aparelhos estéticos, no caso, que seriam esses aí que estão na foto agora, eles são feitos geralmente em cerâmica. Existem outros materiais como resina e como a safira. A resina, a desvantagem da resina no aparelho estético é que com o tempo há um maior manchamento e o aparelho solta mais fácil. A vantagem dos aparelhos estéticos cerâmicos e safira é que no caso ele tem uma estabilidade de cor muito maior do que o em resina. Para quem de repente não quer que apareça aí muito usando o aparelho. Outra diferença bem grande entre o aparelho metálico e o estético seria, uma das desvantagens do aparelho estético seria o custo, que é um custo mais elevado do que o aparelho metálico, e ele também é mais friável, ele fratura um pouco mais facilidade do que no caso metálico. Então, em termos de aparelho estético, existem hoje os aparelhos estéticos, onde a canaleta, que é onde vai passar o fio, é metálica. Justamente isso é para acelerar o processo, no caso ortodôntico. Então, existem no mercado uma série de aparelhos ortodônticos, um profissional bem qualificado, ele vai poder estar te explicando, estar te indicando o aparelho indicado para o teu caso, para cada caso, para estar de uma forma, no caso, minimalista, no caso, estar resolvendo o problema a qual o cliente vem nos procurar, no caso. Doutor, a partir de que idade aí já pode ser colocado o aparelho? O aparelho ortodôntico, existem, digamos assim, várias filosofias em termos de tratamento. Os aparelhos removíveis, eles podem ser colocados em idades, no caso, bem jovens. Às vezes, paciente de 4, 5, 6 anos já pode estar utilizando alguns tipos de aparelho para estar, digamos, guiando o crescimento ósseo ou direcionando, no caso, a erupção, o nascimento dos dentes. E o aparelho fixo, na maioria dos casos, é necessário a presença de um maior número de dentes permanentes. Enfim, cada caso tem que ser planejado de acordo com o problema que ele apresenta para estar sendo resolvido da melhor forma, no caso. Muito bem, doutor. Tá certo. Se você usa, está precisando de um aparelho ortodôntico ou tem dúvidas de como funciona o tratamento, continue assistindo Estação Saúde, que no próximo bloco a gente vai tirar outras dúvidas. Não saia daí, o programa volta em 3 minutos.